Olá, amigos e amigas do Centro Espírita Chico Xavier. Meu nome é Marina e estou muito feliz por estar com vocês em mais um momento. E para que a gente fique sintonizados no amor de Jesus, vamos fazer a nossa prece de abertura. Então eu peço a vocês que fechem os seus olhos, respirem fundo, acalmem o seu coração e sintam o amor de Jesus envolver todo o teu ser. E assim, um pouco mais sintonizados, vamos agradecer a Deus. Agradecê-lo por todas as bênçãos diárias que nos são concedidas. Pela vida, pela saúde, pela nossa família, pelo alimento de todo dia. Motivos não faltam para te agradecer, querido Deus. Agradecemos também ao nosso grande amigo Jesus. Obrigada, Mestre. Obrigada por cuidar de nós e por nenhum segundo sequer nos deixar desamparados. Você nos deixou o maior presente que poderíamos imaginar. Um caminho, uma trilha a seguir, pois sabemos que seguindo o teu caminho jamais estaremos sozinhos. Obrigada, Senhor. Obrigada por ser nosso guia, por ser nosso modelo e por ser nosso mestre. Que o teu amor envolva o nosso coração e nos ampare, hoje e sempre. Que assim seja. Um pouco mais sintonizados, agora vamos falar sobre um tema muito importante, talvez um dos mais importantes. É difícil, né, a gente selecionar qual que é o tema mais importante, mas é o Sermão do Monte. Quantos ensinamentos que ele nos traz. E que às vezes sequer nós damos atenção para essa passagem tão linda de Jesus. Então eu quero começar contando uma história para vocês. Lá naquela época, né, conforme a mensagem de Jesus percorria as regiões da Galileia, as ruas de Cafarnaum ficavam cada vez mais repletas de pessoas. E pessoas de toda sorte, enfermos, pessoas doentes, pessoas sem casa para morar, pessoas machucadas, buscavam ansiosos o auxílio de Jesus. Tanto que os apóstolos, os companheiros do Mestre, viviam cercados por pessoas. Conforme eles andavam pelas ruas de Cafarnaum, eles estavam sempre rodeados pela uma multidão. Tanto que de vez em quando as pessoas puxavam eles eram assaltados, sem querer as pessoas acabavam machucando, porque todo mundo queria ter contato com aqueles que viviam diariamente com Jesus. Em uma dessas tardes, Jesus estava na casa de Levi, o apóstolo Mateus, junto com os outros apóstolos. E nesse momento, Cafarnaum já estava repleta de pessoas. As ruas estavam lotadas, todos em busca de Jesus. E aproximava-se o final de tarde, até que Jesus, em sua divina sabedoria, convidou os apóstolos para eles se dirigirem até um monte que tinha ali próximo. Então, em uma conversação alegre, Jesus e os apóstolos seguem para aquele monte. Só que ao longo de todo aquele monte, ao longo de toda aquela costa, aglomeravam-se centenas e centenas de pessoas que aguardavam pela chegada de Jesus. Por algum motivo, aquelas pessoas que estavam ali em Cafarnaum estavam sedentas para ouvir Jesus. Então, ali perto daquele monte, aglomeravam-se velhinhos trêmulos, mães sozinhas com seus filhinhos, crianças órfãos, crianças machucadas, maltrapilhos, pessoas infelizes de toda a sorte, aguardando uma palavra, uma mensagem de Jesus. Todos eles aglomerados, acotovelando-se, aguardando a chegada dele. Até que em um momento
surge a figura de Jesus no alto do monte. E sob os olhares felizes da multidão, Jesus entoa a mais bela página moral já ouvida pela humanidade, o Sermão do Monte. E sua voz cai como bálsamo no coração daqueles sofredores que ali estavam aguardando Jesus. Então, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, a gente encontra assim. Essa daqui é uma parte do Sermão do Monte que a gente chama de bem-aventuranças. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E o Sermão do Monte continua, essa aqui é só uma passagem, como nós falamos, as bem-aventuranças. O Sermão do Monte, falado por Jesus às margens do rio Tiberíades, representa o mais rico discurso ético-moral voltado para a nossa regeneração. A riqueza desse discurso atravessou séculos e séculos e séculos e até hoje encanta filósofos, pensadores, poetas, teólogos, ao ponto de Mahatma Gandhi falar que se todos os livros da humanidade se perdessem e só restasse o Sermão do Monte, nada estaria perdido. Isso porque no Sermão do Monte estão condensados as propostas de transformação moral e renovação para todo o nosso planeta. E essa é a grande questão do Sermão do Monte. Jesus ele nos apresenta um conjunto de valores e propósitos para a nossa mudança de conduta, para a nossa evolução. Jesus nos propõe mansidão num mundo cheio de atribulação. Ele nos propõe a paz num mundo cheio de guerra. Ele nos propõe a simplicidade e a humildade onde nós queremos o luxo e o sucesso a todo custo. E no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E os Espíritos respondem em alto e bom tom: Jesus. Só que nós ainda não entendemos Jesus. Desde aquela época em que Jesus proferiu o Sermão do Monte, até os dias de hoje, as suas palavras ainda não foram compreendidas por nós. Porque da primeira até a última bem-aventurança, nós temos um caminho a ser percorrido. E esse caminho é que nos proporciona a nossa transformação moral, a nossa transformação espiritual. E todas as principais virtudes para nós alcançarmos essa transformação moral, para nós alcançarmos a nossa plenitude espiritual, estão lá no Sermão do Monte. É claro que de uma forma poética e metafórica, mas estão lá. E nas 8 bem-aventuranças, nós encontramos resumidos 8 passos da caminhada evolutiva do espírito rumo à perfeição,
rumo à felicidade constante. Então, se nós tivermos um olhar mais atento sobre o Sermão da Montanha, nós percebemos que cada bem-aventurança nos traz uma virtude. Tá, Marina, mas o que é virtude? Então eu fui pesquisar. Virtude é uma força que age ou que pode agir. Só que daí quando eu encontrei isso, eu falei, não, mas não está completo. Até que, depois de pesquisar nos livros, eu encontrei lá naqueles livrinhos Minutos de Sabedoria, do Carlos Torres Pastorino, uma mensagem falando que virtude é a qualidade de quem tem força, sobretudo moral. Então, virtude, nós entendemos, né, com essas explicações, que virtude não é uma qualidade de quem já é bom, mas de quem está se esforçando para ser bom, para ser melhor. Não diz respeito àquela pessoa que já atingiu seu objetivo, mas àquela pessoa que luta todos os dias e dá todo dia o seu melhor para alcançar o seu objetivo. E Aristóteles dizia: nenhuma virtude é natural, logo é preciso tornar-se virtuoso. É praticando as ações justas que nos tornamos justos, praticando as ações moderadas que nos tornamos moderados e praticando as ações corajosas que nos tornamos corajosos. Ou seja, aprende-se a caminhar caminhando. A beleza ela não está no ponto de chegada, mas ela está no caminho. Então, ou seja, essa explicação de virtude serve para todos nós. Todos nós que queremos melhorar um pouquinho a cada dia somos pessoas virtuosas. Mas se nós fizermos um resumo do Sermão do Monte, principalmente a parte das bem-aventuranças, nós temos um elemento que se destaca de todos mais: a paz. A todo momento, no discurso do Sermão do Monte, Jesus realça a paz. Bem-aventurados os mansos e os pacíficos. Bem-aventurados os pacificadores. A pessoa mansa, a pessoa pacífica, é aquela que vivencia a paz. É aquela que nos seus hábitos de vida refletem a paz. Interiormente ela já vivencia a paz. Já o pacificador é um passo além do pacífico. Porque além dele ter conquistado a paz, ele trabalha em prol da paz. E o pacificador, ele vive em meio aos conflitos. Ele vive em meio aos violentos, pacificando, conduzindo as pessoas ao acordo. Conduzindo as pessoas à harmonia, à paciência, a olhar para a paz e deixar a guerra de lado. Eles são os ativistas da paz. Só que veja, nós não estamos falando de espíritos perfeitos, mas de pessoas que, assim como eu e você, buscam vivenciar a paz em suas vidas e, principalmente, deixar a vida mais leve das pessoas que nos cercam. Então, bem-aventurados são pessoas imperfeitas que buscam e agem para conquistar a lista dessas virtudes que estão lá nas bem-aventuranças. Pessoas que entenderam que para alcançar todas essas qualidades morais, elas precisam vivenciar os ensinamentos de Jesus. De uma maneira que elas consigam, sem regras, cada um no seu tempo, cada um dentro das suas possibilidades, mas que todos os dias buscam ser pessoas melhores do que ontem. Olha só o que aconteceu com Mahatma Gandhi. Em pleno apartheid, Gandhi estava na Índia quando ele é notado por um soldado inglês caminhando na calçada.
E sem nenhum motivo, sem nenhuma razão, o soldado se dirige até Gandhi e começa a agredi-lo com chutes, socos e pontapés. E Gandhi cai no chão. Cai no chão sem nenhuma reação física ou verbal. Gandhi se levanta calmamente e o soldado, impressionado com aquela força e presença de espírito, novamente o agride com socos, chutes e pontapés. E novamente o derruba. Gandhi se levanta de novo e continua calmo em silêncio. O soldado, incomodado com a sua covardia, porque a paz que emanava de Gandhi deixava em evidência a brutalidade do soldado, olha para Gandhi e pergunta assim: Gandhi, quem lhe ensinou a ser esse covarde? Gandhi, machucado, aponta para uma corrente que estava no peito do soldado e fala assim: quem me ensinou a ser assim é esse homem que está no crucifixo pendurado no seu peito. O magnetismo de Gandhi era tão forte que o soldado começa a chorar copiosamente. Porque ele se deu conta que o modelo de pacificador de Gandhi era Jesus. O mesmo Jesus que ele trazia em um crucifixo no seu peito. Ele que se dizia cristão, um seguidor de Jesus, agindo de um modo que deixaria Jesus muito triste. Essa história, ela nos traz muitas reflexões, mas uma delas: como nós podemos nos dizer cristãos, seguidores do Evangelho, se temos comportamentos tão diferentes daqueles que Jesus nos ensinou? O verdadeiro cristão é pacífico, é pacificador. Onde estiveres, pacifica. Seja qual for a ofensa, pacifica. Pois só assim compreenderemos que a paz que nós queremos para o mundo começa dentro de nós. Como nós falamos, o Sermão do Monte ele nos apresenta, nas bem-aventuranças, uma série de virtudes que nós precisamos conquistar para o nosso aprimoramento moral, para a nossa evolução. E dentre elas nós podemos citar a humildade, a resiliência, a paz, a mansuetude, a fé, o perdão, a simplicidade, a caridade e por aí vai. Só que nós não vamos conseguir abordar todas as virtudes nesse nosso bate-papo. Seria até uma pretensão ousada da nossa parte querer fazer isso, até porque nós nem teríamos tempo. A gente poderia ficar aqui horas e horas e horas falando e não esgotar o tema. Mas nós selecionamos algumas para conversar com vocês. E a primeira virtude abordada por Jesus no Sermão do Monte é a humildade. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Nada se inicia senão pela humildade. É assim como numa subida da montanha. Quando a gente vai subir, escalar uma montanha, a gente tem que começar aqui, pela base. E vamos subindo, 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 até atingir o topo. Não tem como pular de fase, a gente precisa seguir aquilo dali para conseguir chegar nas alturas. E a evolução espiritual, ela tem a mesma dinâmica. Moralmente nós avançamos conforme nós vamos vencendo. Pelo nosso esforço, vencendo pelo nosso esforço as dificuldades diárias que acontecem na nossa vida. Não tem como a gente avançar sem esforço. Não tem como a gente subir e escalar a montanha sem o nosso esforço.
Mas algo que nós precisamos destacar aqui é que nós não podemos confundir a humildade com critérios materiais. Como, por exemplo, quando nós olhamos para alguém que não tem bens materiais, nós falamos, aquela pessoa é humilde. Só que isso é um grande erro, porque nós encontramos pessoas muito humildes que possuem muitos bens materiais, mas encontramos pessoas que não possuem nada de bem material, mas é extremamente orgulhosa. Sabe por quê que nós não podemos fazer essa confusão? Porque a humildade é uma virtude totalmente espiritual. E a humildade, ela não tem nada a ver com coisas materiais. Ela tem muito mais a ver com aquilo que Sócrates nos disse: conhece-te a ti mesmo. Porque para nos conhecermos, nós precisamos ser humildes. Porque quando a gente está no nosso processo de autoconhecimento, nós precisamos olhar para dentro de nós, para o nosso íntimo, e lidar com aquilo que nós já temos de bom, mas com aquilo que ainda nós temos de ruim, com o nosso lado sombra. Mas é muito fácil reconhecer aquilo que eu tenho de bom. O difícil é olhar para aquilo que eu ainda preciso melhorar, com os meus defeitos, com as nossas fraquezas. E esse é um grande risco que nós corremos, porque quando nós não reconhecemos os nossos defeitos, nós negamos a parte humana que tem dentro de nós. Nós negamos a nossa humanidade, nós negamos aquilo que é frágil. Porque nós somos orgulhosos, nós nos tornamos orgulhosos. Mas só que quando nós fazemos isso, a coisa complica muito, porque o orgulhoso, ele não vê as falhas em si mesmo. Ele acha que o problema está sempre no outro, ele não tem nada para melhorar. Mas daí como que o orgulhoso vai conseguir evoluir se ele acha que ele não tem nada para melhorar? Que ele é perfeito, que o defeito está sempre com o outro? Isso nos demonstra imaturidade e insegurança. Por isso, só há humildade quando nós conseguimos ser maduros, quando nós caminhamos nesse processo de maturidade. Porque a humildade é uma virtude que não se anuncia. Você é humilde? É. Você não precisa anunciar a sua humildade. Aí você é orgulhoso. Porque eu sou assim? Porque eu sou assim? Não. E Jesus segue nas bem-aventuranças para abordar um dos temas mais difíceis da humanidade: a dor. A dor é o supremo desafio da humanidade. Só que quando Jesus ele disse: bem-aventurados os aflitos, ele não falou para a gente ser feliz durante a aflição. Ele não falou isso. Ele disse: bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Ou seja, eles serão consolados. Percebam, depois da aflição, no futuro. O sofrimento sozinho ele não gera progresso. As aflições são oportunidades evolutivas que, se aproveitadas, nos ajudam no nosso processo de desenvolvimento interior. Eles forjam uma fortaleza dentro de nós. E sobre a dor, Jesus deu o maior testemunho do Evangelho. Ele assumiu a cruz, aceitou a crucificação para validar os seus ensinamentos, principalmente sobre a dor. E o ensinamento que Jesus nos deu na cruz terminou em um domingo de manhã, quando ele deu a prova da imortalidade da alma e apareceu para os seus companheiros. Cristianismo sem imortalidade da alma são palavras jogadas ao vento.
Então, quando Jesus aparece e demonstra que o seu espírito está vivo, que o que ele perdeu foi isso daqui, a carne, ele encerra o seu ensinamento sobre a dor, nos deixando uma lição riquíssima de que tudo passa. Tudo passa. A dor vem, nos ensina, mas ela passa. E que a dor é uma grande professora. Nós é que precisamos aprender a ver na dor luz e ensinamento. E não achar que estamos sendo castigados. Não. Ela veio para nos ensinar algo que nós precisamos aprender. Nem que seja a resiliência, a paciência. Que são virtudes importantes. Jesus já nos disse que nós temos muito mais a aprender com as lágrimas do que com os risos. E com isso, nós desenvolvemos a resignação, a virtude que nasce do sofrimento. Em um plano de provas e expiações, como é o planeta Terra, não é possível viver só de alegrias, assim como não é possível viver só da dor, só de tristeza. E Jesus sabe disso. Ele sabe que o crescimento surge, na maior parte das vezes, depois das situações difíceis. E quantos que estão aí das suas casas nos assistindo, que podem contar uma experiência de dificuldade e que depois dessa experiência se tornaram fortalezas? Então, quando Jesus fala, bem-aventurados os aflitos, ele não está louvando a tristeza. Ele não está louvando a dor, o momento de aflição. Mas sim, os resultados positivos que nós iremos tirar dessa situação difícil. O que a dor pode construir em nós? A lição que nós tiramos das experiências dolorosas são valiosíssimas, porque elas sempre têm algo para nos ensinar. A experiência difícil sempre nos traz uma lição. Tenho certeza que você está pensando em alguma história e você está pensando, é verdade. Só que Jesus também disse: vós sois o sal da terra. Se, porém, o sal torna-se insonso, com que se salgará? Somos o sal da terra. Mas o que garante o nosso sabor, o sabor na nossa vida, é a vivência da espiritualidade. É o exercício da espiritualidade que se traduz na vivência do Evangelho de Jesus. Onde quer que estejamos, é a espiritualidade, é a consciência de que nós somos seres espirituais em passagem pelo planeta Terra, que não deixa a nossa vida ficar insonsa. Porque uma pessoa, ela pode ser bonita, ela pode ser atraente, mas se ela não tiver virtudes, se ela não desenvolver a espiritualidade dentro dela, ela é uma pessoa insonsa, sem graça. Uma casa pode ser linda, confortável, moderna, mas se ela não tem evangelho no lar, ela é uma casa vazia, ela é uma casa fria. Então é essa pitada de espiritualidade que faz a diferença em nossas vidas, que faz a diferença em nosso trabalho, em nossos relacionamentos, na nossa casa. E Jesus vai mais. Ele nos fala: somos a luz do mundo. Mas essa luz que nós temos, ela se apaga quando nós nos afastamos de Jesus. Seremos luzes no mundo quando agimos pautando nossas condutas no Evangelho de Jesus. Jesus nos deixou com o Sermão do Monte
os mais belos ensinos morais de elevação espiritual. É um modelo a ser seguido que não existe falha. Eu sempre gosto de falar que não existe margem de erro na empresa de Jesus. A nossa trajetória começa no cume da montanha, começa na base da montanha e vai até o cume. E lá, no topo da montanha, tem alguém nos esperando. Jesus está lá nos esperando. E essa trajetória do topo até o alto da montanha, até o topo da montanha, corresponde ao nosso processo de aprimoramento e crescimento espiritual, que é de dentro para fora. Da montanha Jesus falou e de lá ele nos espera. Só que para nos ajudar, Jesus nos indicou um tesouro, que é o Sermão do Monte. E Kardec nos deu um mapa com a codificação espírita. Só que a caminhada é de cada um. Eu não posso caminhar por você e você não pode caminhar por mim. Quando Jesus terminou de falar o Sermão do Monte, acho que falar não, eu preciso repetir. Quando Jesus terminou de entoar o Sermão do Monte, eu vou ler para vocês um trechozinho do livro Boa Nova, tá? É bem pequenininho. Do alto do monte soprava um vento leve, em deliciosas vagas de perfume. As brisas da Galileia se haviam impregnado da virtude poderosa e indestrutível daquelas palavras. E obedecendo a uma determinação superior, iam espalhar-se entre todos os aflitos da terra. E continua com a gente até hoje. Meus amigos, minhas amigas, muito obrigada por terem ficado conosco até o final. E para que possamos seguir harmonizados e preenchidos com o amor de Jesus, vamos fazer a nossa prece de encerramento. Vamos fechar os nossos olhos, respirar fundo, deixar toda a agitação do lado externo para fora neste momento e agradecer. Agradecer a Deus pela oportunidade que nos foi dada e agradecer a Jesus por todos os seus ensinamentos preciosos que enriquecem a nossa vida. Muito obrigada, Senhor. Obrigada por estarmos um pouco mais esclarecidos e conscientes de que é apenas o Teu caminho que pode nos salvar. É o Teu caminho que nos deixa felizes. É o Teu caminho que nos enriquece. E é seguindo o Teu caminho que vamos conquistar as virtudes necessárias para o nosso crescimento espiritual. Que cada vez mais, Senhor, estejamos sintonizados com o Teu coração. E que o Teu amor possa transbordar dentro de nós e reverberar em nossa casa e em nossos familiares. Que assim seja. Que tenhamos um dia de paz, um dia de amor e de muita gratidão no coração. Muito obrigada, amigos e amigas. Até a próxima.